E aí, seja bem-vindo de novo aqui no nosso podcast Team. Seja bem-vindo novamente, né? Já estamos na terceira, quarta temporada, no episódio 6. Eu retornando mais uma vez essa temporada, Vinícius, meu parceiro dessa vez, o Lucas. Eu. E nossos convidados especiais de hoje, a Duda e a Bia. Sejam bem-vindas, perdão. Quer começar? Eu começo? Pode ir, Posso começar? Pode ir. Oi, muito prazer, eu sou a Duda, sou secretária do Ministério Jovem aqui na PV, membro dessa igreja e sou dos jovens, mas vim aqui a convite, obrigada pelo convite, meninos, é um prazer estar com vocês e participar dessa edição, desse episódio. Eu sou a Bia, sou estudante de psicologia, trabalho no colégio adventista, também sou dos jovens, mas vim convidada também, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais, YouTube e Instagram. E agora vocês podem fazer uma oração pra gente, por favor? Eu faço. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada pelo dia de hoje. Agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais próximos de Ti, mais um dia, viver mais um dia para Te dar glória, Pai. Eu te peço, Senhor, cuide de nós, nos guie durante esse momento do podcast e que tudo seja para aprendizado, Pai. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Contextualizar? Bora? Não, perdão, que estava no outro slide. Então, eu vou ler o verso áureo, né, dessa semana. Ok. Vamos lá. Lá em Atos 6, dos versos 8 a 10. Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens começaram a discutir com ele. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Bom, Duda, quem é Estevão? Esse personagem que não é muito comentado na Bíblia. Qual o papel dele aqui? Poderia nos dizer, por favor? Eu acho que a história de Estevão é uma das mais legais que a gente tem na Bíblia, porque hoje eu trabalho com jovens, né? Eu sou jovem. Então, eu acredito que é muito inspirador a gente conseguir ler sobre jovens na Bíblia e ver como eles atuaram, né? Durante todo o período que eles estavam ali. Estevão não teve necessariamente o contato com o Cristo físico aqui na Terra, né? Vivo, né? Cristo já tinha subido aos céus. Como os 12 discípulos, né? Isso, exatamente, como os apóstolos ali. Então, a gente consegue perceber que cada detalhe da história de Estevão foi extremamente guiado por Deus. E para contextualizar um pouquinho da história, Estevão ele era um menino, um jovem ainda, e ele foi escolhido para ser um ancião da igreja. Então era um período em que a igreja estava precisando ali de algumas pessoas que falassem o grego. E Estevão falava grego. Para continuar o trabalho para judeus gregos. Então não existia o termo cristão ainda, esse termo foi criado um pouquinho mais à frente, Sim. Mas quem continuava o trabalho de Cristo, né? Então eles continuaram ali, os apóstolos estavam atarefados com a pregação do evangelho, e aí Estevão vem, os anciãos, eles vêm para suprir as necessidades da igreja local. E Estevão é escolhido. E ele fazia muitos milagres, maravilhas, grandes prodígios, ele era cheio do Espírito Santo. E assim, quando a gente lê a história, a gente percebe que foram feitos alguns falsos testemunhos contra ele. Então, a própria sinagoga, o Sinédrio, implantou falsos testemunhos contra Estevão, porque não tinha nada que desabonasse o jovem, o cara. E não tinha nada que pudesse falar, não, você tá errado. Enfim, mas eles queriam calá-lo de alguma forma, porque ele tinha uma facilidade na fala muito grande, né? Irrita, né? Quando você vê alguém que é melhor do que você em tudo. Em tudo. E ele falava super bem, ele movimentava várias massas. E no final das contas, eles foram. Foi impossível de abonar as coisas que ele falava. Até quando ele foi julgado, e a gente vai ver isso mais pra frente, né? O que aconteceu. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês. O que significa ser um jovem, um teen, um adolescente e estar à frente de vários desafios, né? Porque é difícil, é complicado. Mas o que vocês veem hoje no mundo, assim, que vocês enfrentam e que vocês falam, nossa, isso é um ponto que um adolescente precisa ter ou coisa do tipo? Olha, eu acho que muita coragem, né? Porque geralmente, tantos personagens da Bíblia, Estevão e outros como Davi, participaram ali assim, eram pessoas tão pequenas comparadas a pessoas tão grandes, pessoas sábias ali como um Barbão. Eu, particularmente, assim, eu tive uma situação que eu tinha que agir, eu sentia que a minha intuição, eu precisava fazer o certo,
mas tinha gente maior do comando. Tinha gente que estava fazendo coisas e o que eu posso fazer? Eu sou só um grão de areia ali. E eu fico pensando, geralmente é um termo de velho, né? O que esse moleque topetudo tá fazendo aqui? Sim. Mas sem a coragem, sem a fé, acho que não tem como peitar os outros, né? Sim. E é muito interessante porque é exatamente isso. Às vezes, por sermos muito jovens, né? Ou às vezes por ter pouca idade, às vezes pouca experiência, as pessoas ficam pensando, nossa, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Mas Deus, ele usa muito jovens, né? Usa muito os adolescentes. E quando eu digo, me refiro a jovens, os adolescentes mesmo. Porque quando a gente vai olhar a idade, né, dos discípulos, dos apóstolos, eles eram super novos. A maioria nem era maior de idade ali na hora, no momento, né? A gente consegue perceber em alguns momentos da Bíblia. Então, é exatamente isso. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Lucas, de tudo que a gente comentou, o que você percebe, assim, que hoje é a sua maior dificuldade para... Eu falo, nossa, eu preciso crescer nessa área, eu como adolescente cristão, posso me destacar nisso. O que você percebe? Eu percebo isso daí que vocês falaram, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu também acho que a gente tem que ter bastante fé. É isso. Tá certo. Então, a gente vai para a parte agora do discurso que Estevão fez diante do tribunal. Ele estava lá no tribunal sendo julgado, sendo acusado de ter falado mal da lei de Moisés e falado mal de Deus, de ter falado blasfêmias. Só que todas essas acusações eram fake news que eles tinham colocado ali na hora. Eles pagaram pessoas para falar mal de Estevão, para denegrir a imagem de Estevão. E uma das perguntas que a lição traz é: por que ele falou tanto de Abraão e Moisés se ele estava sendo julgado ali na hora? E qual foi o ponto de explosão do discurso? Que no caso, enquanto ele fazia esse discurso, ele contava um pouco da história que eles já tinham passado como igreja. Então, por que ao invés dele tentar se defender, ele colocou a história ali como base do argumento dele? É super interessante a gente perceber, e eu gostaria que vocês pontuassem também o que vocês acham, mas que quando a gente se depara, né, com alguma situação do tipo que a gente vê que as pessoas, elas estão te colocando algo que você sabe que não é verdade, e você sabe que você tá certo, e aí você fala assim, nossa, eu sei que eu tô certo, eu sei que a pessoa ela tá errada, mas tudo bem, eu te perdoo. Que foi o que a gente escutou agora há pouco, né? Quando a gente tava ouvindo o culto, a gente escutou esse sábado. Sim. Então, e a gente se coloca, tudo bem, tá tudo bem, eu te perdoo. A gente segue, vamos seguir. Isso é a atitude mais cristã que existe, né? Então, quando a gente consegue manter a calma e manter os frutos do Espírito realmente, é uma das dádivas que Deus nos dá e nos presenteia como cristão mesmo, né? Mas o que vocês acham sobre... O discurso que eu ia falar Jonas, que Estevão estava tendo, e como isso se aplica também, né, nos dias atuais, no que a gente vive? Bom, eu acho que quando você é acusado, assim, quando acredita testemunhas que fizeram contra você, mesmo sabendo falso, eles fazem te colocar tanto essa ideia que você começa a acreditar que você é o culpado. Uhum. Aí tem essa questão da fé, da coragem, da consciência, tanto que ele usou personagens ali que eram do tema que ele foi acusado, né? Para comprovar. Eu imagino que é muita calma, né? Na hora. Porque se você embolar, eles vão usar tudo isso contra você, vão usar seus erros como suas gáfias, né? E eu acho que a coisa que mais precede ali, além da paciência, da calma, é também a fé em você mesmo e a fé em Deus, porque você só vai conseguir você conseguir ficar em pé pelo seu amor próprio e também a fé em Deus. Uhum, sim. E você, Lucas, o que você acha? Eu acho que você não pode sair explodindo também quando você ficar nervoso. Você tem que saber lidar com a situação e ter calma. Sim. Eu acho que esse foi um dos pontos principais que fizeram Estevão não ter nenhum ponto em que ele pudesse ser refutado. Quando a gente fala as coisas na hora da raiva, nossa, estão falando mal de mim, por que estão falando isso? A gente tenta debater sobre isso, tenta discutir, cria uma briga e no final das contas a gente acaba pecando, justamente por deixar a raiva tomar conta das nossas atitudes ali, né? Então, ter a calma e a orientação de Deus nesse momento é
crucial, é muito importante. E acho que um dos pontos mais legais de destacar também, né, é o fato que ele mostrou, é porque os fariseus, né, ali a sinagoga, eles estavam mostrando uma parte da história de que não era totalmente verdade. E aí Estevão vem e fala, olha como Deus guiou, olha como Deus fez com essas grandes personalidades, né? Então, Abraão, que era o pai ali da igreja, o pai da nação deles ali, do Israel, Moisés, que era o libertador, então... Olha como aconteceu. Olha como aconteceu com Moisés. E olha o que está acontecendo comigo. Vocês não veem semelhança? E mesmo assim, eles preferiram fechar os olhos do que acreditar que Estevão era realmente um escolhido por Deus e um seguidor ali de Cristo, até porque eles não queriam acreditar em Cristo, né? Não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. Então, eles apresentam ali um julgamento que não era verdade. E é isso que eu percebo que Estevão estava tentando fazer ali na hora. Provar um ponto, mas não um ponto, uma verdade, né? Verdade. Que eles preferiram não acreditar. Uhum. E Estevão também não tenta fazer isso por força própria, por ideia própria. Ele coloca, aqui são os fatos. Isso aqui aconteceu. Essa é a história. O que nós podemos pegar da história e trazer para o dia de hoje? Foi justamente o que ele fez. Ele falou, aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus. E aqui eu tô te apresentando o Messias. Só que você não quer enxergar isso. E é justamente o que faz um ponto de virada nesse tribunal. A partir daí, é Estevão que começa a julgar. Porque até então, ele estava sendo acusado. E então ele vai e acusa. Você não está querendo reconhecer quem Cristo era. Qual era a verdadeira natureza de Jesus. Eu acho que ele tinha uma maestria tão grande ali no conhecimento de Deus, eu acho que em tudo, né? Não é à toa que ele era escolhido. Ele conseguiu virar o jogo contra quem criou o jogo, né? Sim. E mais interessante, nossa, muito interessante o que você falou. Porque o mais interessante de tudo isso, Lucas, não sei se você concorda também, mas é que ele tinha conhecimento da história. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente estuda, é aí que a gente consegue ter argumentos e argumentar a respeito da palavra de Deus. Como a gente quer discutir com alguém sobre Bíblia se a gente não sabe de Bíblia, né? A oposição apelou para fake news. Acusaram Estevão de falar mal de Moisés e de Deus. O rosto de Estevão brilhava como o de um anjo. Ele vê Jesus em pé à direita de Deus. O perdão. Senhor, não lhe imputes este pecado. O que as pessoas veem no seu rosto quando você é pressionado? Não sei, né? Depende das circunstâncias, mas eu acho que quando pressionado, eu particularmente, eu gosto de ficar sério, assim, não demonstrar ali medo nem coragem. Quer dizer, por dentro posso estar Morrendo de medo, morrendo de medo, mas eu tento parecer sério, fazer carão. Mas é difícil, né? Imaginar um rosto brilhar com a dádiva de um anjo. Dádiva de um anjo não, com o brilho de um anjo. É fantástico mesmo. E o mais interessante, assim, é que... Eu não sei, não sei se Estevão já estava sentindo aquele sendo, tipo, eu não vou sair daqui mais, sabe? Talvez na hora que ele estivesse julgando ali, fazendo todo aquele discurso, talvez ele estivesse pensando, nossa, são minhas últimas palavras. O que eu deixaria pro mundo como minhas últimas palavras? Não que ele imaginasse a repercussão que a morte dele ia ter, né? Mas o que eu falaria para aqueles que precisam do que eu tenho para dizer, sabe? E aí, no final de tudo, o corpo dele estava anestesiado, ele não estava sentindo dor, ele só via o céu. Imagina, tu nos seus últimos momentos, tu olha pra cima e vê o próprio Deus, o próprio Cristo, quem você não conheceu pessoalmente, mas você reconheceu só pelo rosto, sabe? Sabe quando, sei lá, você tá... Você acaba de acordar, assim, você tá tudo meio grogue, e aí você acorda e você já vai pro quarto dos teus pais, ou você vai sair pra cozinha, alguma coisa, e você sabe onde você tá. Tipo, você não tá acordado direito, mas você sabe exatamente onde estão as coisas, quem são as pessoas que estão ali, você sabe exatamente onde você está. Aquele reconhecimento de eu sei onde eu estou, e acho que Estevão tava pensando a mesma coisa quando ele olhava pro céu e via todo o céu, né, o Cristo, a cidade santa. É uma experiência única. Eu acho muito bom a gente pontuar também que você falou o que eu quero deixar, o que eu quero passar, o que eu posso passar com a minha morte. O que eu posso deixar de últimas palavras para aqueles que precisam das últimas palavras. E Estevão, nos últimos momentos dele, ele pensou em Cristo. Ele deixou Cristo assumir. Por quê? Porque ele não estava mais ali como Estevão.
ele estava ali como representante de Deus, como representante de Cristo. E ele não queria mais mostrar o Estevão que fazia as coisas todas erradas. Ele não queria mostrar o Estevão que tropeçava na calçada toda vez, no mesmo buraco. Ele não queria mostrar quem era Estevão. Ele queria mostrar quem era Cristo, o Messias. Ele queria mostrar a mensagem de esperança que ele tinha recebido e que ele podia Propagar, né? propagar para as pessoas ao redor dele, né? Ô, Lucas, o que, que você diria? Tipo assim, últimas palavras. Luquinhas tá indo de arrasta. O que, que você diria? Tipo assim, qual mensagem você deixaria, assim, pro mundo, assim? Ó, eu sou o Lucas e eu deixo essa mensagem. Eu não tenho ideia, porque na hora você tá lá, né? Com o Espírito Santo, qualquer coisa é possível. Deus pode te dar as palavras certas na hora. Nossa, deixar as últimas palavras, a gente quer deixar uma marquinha nossa. É? Isso daqui, nossa, muito a Bia, muito a minha cara. Uhum. Só que quando a gente para pra pensar, o que realmente importa? É as pessoas saberem quem eu era, ou saber da história de Jesus, da história da salvação, e saber que eles podem ser salvos, que a gente pode ir pro céu e que existe um lugar melhor do que aqui. E sabe o que que é legal? Tipo assim, a gente quer deixar uma marca nossa. Mas tem uma coisa que eu carrego muito assim na minha cabeça, que é qual o legado que você quer deixar, né? Então, qual que é o legado que você quer deixar pras pessoas? E eu acho que muitas vezes, mesmo quando as nossas últimas palavras sejam palavras assim, à toa, ou que sejam palavras realmente inspiradas pelo Espírito Santo, independente do que seja, você apresenta um legado, sabe? Mesmo que talvez você não fale de si próprio, mesmo que você não diga, tipo, eu sou Vinícius, eu tenho 18 anos e eu moro na Terra, eu visto número 42, sei lá. Mesmo que você não passe todas as suas informações, de alguma forma você deixa um legado com o que você diz. Então, Estevão não falou dele, não citou dele em nenhum momento. Em nenhum momento do discurso dele, ele fala, eu sou Estevão e eu, aos sei lá quantos anos ele tinha, fui escolhido para ser um dos anciãos. Não, ele passou uma mensagem e em momento nenhum ele falou dele, mas até hoje a gente fala dele. Então, assim, o mais legal é que a gente vai deixar um legado nessa terra. E por mais que não estejamos falando de nós, foi igual a gente ouviu a pregação. Nós não estamos falando de nós, estamos falando de Cristo. E nós vivemos nele, para ele e por ele. Então, de alguma forma, o nosso legado continua. E tudo o que a gente faz tem que ter um propósito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive sempre tem um propósito. E qual é o propósito daquilo que você quer passar? Por que você quer passar aquilo que você está passando? Então, quando Estevão, ele faz isso, ele pensa, tudo bem eu morrer aqui, não me importo com isso. O que me importa é pregar a mensagem para que outra pessoa escute, para que outra pessoa abra o coração para saber de Cristo, para falar de Cristo, para se converter realmente, ter essa salvação. E isso puxa para a história também de Saulo, porque Saulo estava ali enquanto Estevão estava sendo apedrejado. E depois que ele viu o apedrejamento de Estevão, depois que ele participou ali daquela morte, ele começou a refletir. Ô, Lucas, quem que foi Saulo? Explica pra mim. Fala conosco, fala comigo, Luquinhas. Quem foi Saulo? Saulo era um perseguidor de cristãos, né? De cristão. Isso. E daí aconteceu alguma coisa. Lá que ele tava perseguindo um cristão, ele caiu no cavalo e ficou cego. Eu acho que é por aí. Ele tava indo pra Damasco, né? Tava Daí. indo pra Damasco. Isso mesmo. Então, o que aconteceu? O Saulo, ele tava... ele perseguia, né? Os seguidores de Cristo, que não tinham nome cristão, mas eram cristão. E era o povo cristão, né? Então, aí ele perseguindo, ele teve uma viagem ali que ele ia fazer a Damasco. E aí, Cristo falou com ele. Mas isso é assunto pra outra lição. Fica assunto para outra lição. Mas, o que acontece é que Paulo, ali naquele... Opa, Paulo não, né? Saulo, ali naquele momento, ele foi exatamente isso o legado que Jonas? Que Jonas? Ele fala, quem que é Jonas? Não, depois a gente fala de Jonas. Mas, o legado que ele deixou foi realmente algo pra alguém pensar e falar assim, nossa, por que essa pessoa fez isso? Nossa, por que aconteceu dessa forma? Nossa, o que essa pessoa tinha? Porque é isso, né? Quando as pessoas veem as coisas que nós fazemos, quando as pessoas veem Cristo agindo em nós, ele pensa, o que essa pessoa tem? Encerramento. Uma lição de coragem. O perdão é a maior arma de um cristão.
E dizendo isto, adormeceu. Atos 7. Você consegue sentir o apoio de Jesus nas suas dificuldades diárias? Em uma escala de 0 a 10, qual é o seu nível de coragem como cristão? Tipo, 3? Qual é o seu nível de coragem como cristão, Vini? Meu nível de coragem como cristão? Putz, eu não sei. Eu posso falar algo e pode ser que eu não seja, assim. Não que eu tô mentindo, mas que eu ache mesmo, de verdade. Mas eu acho que eu tento ser 8, assim. Às vezes dá uma amedrontada, mas tento sempre recuperar ali. Eu acho que nós tendemos a ficar ali, não, eu preciso só da média, é só pra passar, né, de ano. Mas o nosso objetivo deve ser sempre tentar alcançar o 10. Na minha opinião... Humilde opinião! Na minha opinião, Estevão tinha 10. Não, ele tinha 12, né? 12, né, irmã? 12. Porque olha... tipo, uma pra cada discípulo ele tinha de dose de coragem. Então, mas isso é muito interessante a gente pensar, pra nós encerrarmos já, né, o nosso episódio, mas o quanto a gente... Porque é aquilo, né? Dar a vida por Cristo, dizem, né? É fácil. Não é que seja fácil, mas dar a vida por Cristo, você dá a vida por alguém. Dependendo do seu grau ali de afinidade, do seu amor. Mas viver por Ele, o quanto coragem você tem que ter pra viver por Ele. Porque no momento em que você aceita viver por Ele, morrer pra você vai ser fácil. Porque a vida não acaba aqui, né? A vida nós temos o céu, então nós temos uma vida eterna desejada pra nós, feita para nós. Nós deveríamos viver isso. Então, o viver por Cristo. Você tem coragem de viver por Ele? Porque pra morrer vai ser fácil, então. Porque você tomar decisões todos os dias, pensando que eu tenho um Cristo pra servir por Ele, para Ele e através dele, então vai ser fácil eu alcançar meu nível de coragem pra morrer por Ele. Mas eu acho que uma das maiores honras seria virar um mártir, né? Por cristão, assim. Tu morreria por Cristo, Lucas? Não. Por Cristo? Por Cristo. Tipo assim... Não. Eu sabendo que ele é Cristo agora, eu morro. Mas, tipo, se eu vivesse lá na época e não tivesse total confiança que ele é Cristo, eu não ia morrer. Acho que é isso, né? A gente confia em Cristo e hoje nós conhecemos Ele. Mas nós só morremos por alguém que nós amamos, né? Então, acho que a lição total que eu tiro, pelo menos da história de Estevão, é a confiança e a pregação no que eu acredito. Então, eu confio em Cristo, eu morro por Ele, eu vivo por Ele, mas eu tenho contato, eu sei quem Ele é. Se os céus se abrirem agora, eu vou identificar o meu Cristo, sabe? O meu Salvador. Então é isso. Nossa, a gente encerrou aqui, foi bem rápido. Nossa, eu tenho que confessar, eu pedi pra produção contratar vocês. Eu e o Lucas, a gente descansa ficando ali. Mas agradecemos muito a participação de vocês. Foi bem legal fazer esse podcast, esse episódio. E a gente espera que vocês retornem. E, por favor... Estamos abertos a convite. Agenda aberta. Agenda aberta. E a gente se despede aqui. Muito obrigado mais uma vez. E tchau. A gente vê você no próximo episódio.